Entre 0 e 9, qual a nota dessa história? Sabe aquela sensação de que o mundo tá ficando cada vez mais estranho? Parece que algumas pessoas perderam completamente a noção de limite de respeito básico. Hoje em dia existe um fenômeno de pais que acham que os filhos são o centro do universo, né? Mas não só do universo deles, do universo de todo mundo. Eles acreditam que a necessidade da criança, que às vezes já é uma marmanjo véi, justificam qualquer tipo de grosseria ou até crime. A história de hoje é sobre um desses momentos de pura audácia que acabou em um karma instantâneo. Vamos lá! Quem conta a história de hoje é o Arthur. O Arthur tem 42 anos, é engenheiro civil e mora no Rio de Janeiro, carioca da gema. Ele é um cara super tranquilo, é pai de 2 adolescentes de 16 e também 14 anos. Então ele entende bem o que é a fome de um jovem em fase de crescimento. Ele é divorciado, mora sozinho em um flat e isso tudo foi o que ele contou da vida dele. Tudo aconteceu num sábado à noite. Ele falou que estava no calorão do Rio o dia todo, assim, que estava batendo uns 40 graus, mas a sensação era de 45, tá? Ele estava de bobeira em casa e decidiu ir conhecer um restaurante mexicano famoso, que o pessoal do trabalho já tinha comentado várias vezes que era muito bom. O lugar é muito conhecido pelos burritos e principalmente pelo sistema de pimenta deles. Eles têm uma escala que vai de 1 a 7. O nível 1 é tempero de criança, o nível 7 é socorro! O Arthur gosta muito de pimenta. Ele falou que os filhos brincam falando que ele já nem tem mais as papilas gustativas de tanto comer pimenta. Uau! Mas como ele não tinha muita ideia do que seria esse nível máximo, ele preferiu pedir o nível 6 para poder experimentar. O que eu já acho muito forte. Eu não sou a pessoa que gosta muito de pimenta, não. E aí ele explicou que o burrito que ele pediu é carregado com uma mistura de pimenta habanero e ghost pepper. Pra quem não sabe, a ghost pepper já foi considerada a mais forte do mundo. Ele falou assim que, dependendo da quantidade, ela faz você suar até chorar e questionar suas escolhas de vida, tá? Aí ele falou assim que quando chegou lá, o restaurante estava lotado. Uma confusão. E ele teve que sentar na mesa numa área externa. A esperança era pegar um ar-condicionado, sabe? Pra ele ficar mais confortável, né? Mas pelo menos na área externa tem ventilador também. Mesmo assim, o calor tava muito pesado, gente. Bom, como ele já sabia o que ele queria, ele fez o pedido assim que o garçom passou pela primeira vez, que demorou meia hora. O atendimento estava bem caótico nesse dia. Quando ele chegou, na mesa do lado, que é a que ele sentou, já tinha um casal com um filho adolescente, que ele acha que tinha ali uns 15, 16 anos. O Arthur disse que desde que ele sentou, já sentiu a energia pesada na mesa do lado. O pai reclamava de tudo, do calor, da demora, do preço. A mãe estava impaciente e o filho estava com aquela cara de tédio absoluto, olhando para o celular. Adolescente, né, gente? Ou aborrecente. Ele falou assim que parecia que eles estavam em uma área atendida por outro garçom, que estava visivelmente sobrecarregado. Porque depois que o garçom que atendeu ele passou e pegou o pedido dele, ele não passou na mesa do lado, que tinha essa família. Ele meio que seguiu a fileira de mesas que o Arthur tava e aí foi pra cozinha. Vocês entenderam? Era meio que como se fosse dividido por setores. Cada garçom tem o setor responsável. O setor que o Arthur estava, o garçom dele atendeu. Parece que o setor que essa família estava era outro garçom que tinha que atender. Ele não entendeu muito bem como funcionava não, mas parece que cada garçom atendia esse determinado número de mesas. Uns 10 minutos depois que ele fez o pedido, atenderam a mesa da família do lado. E o Arthur reparando e ouvindo tudo. Eles reclamaram com o garçom da demora, reclamaram do calor, pediram pro garçom tentar trocar eles com alguém que estava lá dentro. Olha, esse tipo de gente insuportável que acha que eles merecem tudo, sabe? Sim! Enfim, passou mais uma meia hora de reclamações, que o Arthur falou que era mais o pai que ficava reclamando de tudo. A mãe e o filho estavam mais calados, sabe? E ele reclamava alto, não tava com vergonha de nada, não. Meia hora depois, chegou o burrito do Arthur. Na mesma hora, o pai da mesa do lado deu um berro. Você tá de sacanagem. O Arthur achou que ele estava gritando com o garçom, porque ele estava entretido lá tentando desembrulhar o burrito. Mas não. O homem levantou, parou do lado da mesa do Arthur e começou a gritar. Como é que esse cara chegou depois da gente e já tá com comida, hein? Você não tá ouvindo? Ô palhaço!
O Arthur falou que só deu uma olhada pra ele e ignorou. Continuou tentando desembrulhar o burrito dele. O Arthur não é uma pessoa de confrontos, não tá nem aí pra briga, ele não discute, ele só ignora, entendeu? É um ser humano evoluído. Só que aí, do nada, o homem simplesmente pegou o burrito da mão do Arthur. Oi? Ele literalmente pegou a comida de outra pessoa. O Arthur falou que ficou em choque, congelado. O cara ainda olhou pra ele e disse: Você pode esperar, rapaz. Meu filho tá com fome e a gente chegou primeiro. O mundo não gira em torno de você, não. 1 minuto de silêncio, por favor. Eu não estou acreditando nisso. E aí ele virou pro filho, rasgou o papel e deu o burrito na mão dele. E mandou ele comer logo, antes que o Arthur reclamasse. Meus amores, me faltam palavras. Eu acho que eu vou ficar só gaguejando mesmo, porque eu acho que se alguém pegasse a minha comida, eu não sei o que eu seria capaz. Cara, que ser humano evoluído que é o Arthur, porque... Gente, eu sou contra a agressão, mas às vezes ela é o melhor caminho. Tô zoando. O Arthur disse que não teve nem tempo de reagir. Antes que ele pudesse levantar e falar algo do tipo: meu amigo, você tem problema mental? O menino deu uma mordida monstruosa no burrito. Sabe aquela mordida que pega quase metade do sanduíche? Pois é. E aí vocês lembram que era um burrito de pimenta nível 6, né? Quase o nível máximo de pimenta do restaurante, que tem a Ghost Pepper, que já foi a pimenta mais forte do mundo. Então, gente, o efeito foi imediato. O Arthur disse que o rosto do menino mudou de cor em 3 segundos. Ele passou de branco para completamente vermelho e de completamente vermelho para roxo. Ele começou a engasgar, os olhos ficaram cheios de água e ele soltou um grito que parecia um bicho sendo sacrificado. Eu consigo escutar o som daqui. O menino não aguentou, não. O impacto da pimenta foi tão violento que ele teve um reflexo de vômito instantâneo. Ele vomitou tudo em cima ali da mesa. Foi uma reação imediata dos organismos dele, né? Ai, que nojo, gente, pelo amor de Deus. Aí a mãe já começou a gritar, desesperada, achando que o filho tava morrendo. E o pai começou a berrar com o Arthur. O que você colocou nessa comida? Você tentou matar meu filho? Você é louco? E tudo isso aconteceu em menos de 1 minuto. O Arthur tava totalmente sem reação vendo tudo aquilo acontecendo. E sabe qual que foi a primeira reação do Arthur? Qual seria a sua? Bom, a minha, eu acho que eu ia ficar pasma ali, tipo assim, olhando pra todo mundo em volta, tentando entender o que tava acontecendo. Acho que eu ia ficar mais calada, porque numa situação dessa eu acho que eu não ia conseguir reagir. Tudo muito rápido, né? Bom, o Arthur falou que começou a rir. Ele ria tanto que precisou se segurar na mesa, gente. Ele disse que teve um ataque de riso e nem sabe explicar direito por quê, mas foi basicamente incontrolável. E é óbvio que isso deixou o pai ainda mais nervoso. Ele falou assim que quando olhou pro pai, parecia que ele era o Raiva de Divertidamente, sabe? Tava todo vermelho e super furioso. E antes que qualquer coisa pudesse acontecer, um outro cliente ali já entrou no meio dos dois pra tentar evitar qualquer briga física. A mãe com o filho foi pro banheiro, os garçons vieram também e chamaram o gerente. O gerente apareceu e, por coincidência, a comida da família tinha acabado de ficar pronta. O gerente viu a cena, ouviu o relato de outras pessoas que presenciaram tudo o que aconteceu, inclusive o Arthur e o pai. E ele tomou uma decisão. Cancelou o pedido deles e mandou os 3 embora na hora, proibindo a volta deles no estabelecimento. Uau! Olha, gente... Que cena! Eu queria muito estar lá naquele restaurante pra presenciar isso. Esse mico, esse papelão, essa vergonha alheia. Meu Deus do céu. Mas é isso mesmo, ele tem que sair pra nunca mais voltar. Ah, nem? Tá, o cara tá achando que ele é quem? O dono do mundo? Bom, como a gente pode imaginar, o pai reclamou pra caramba, como se já não tivesse reclamado o dia todo, né? Disse que aquilo tudo era um absurdo, que ele tinha os direitos dele, mas foi lá no banheiro, pegou o resto da família dele e foi embora. O gerente levou o Arthur pra dentro do restaurante, num lugar com ar-condicionado, e deu um burrito novo, nível 6, é claro. Uma sobremesa pra acalmar os ânimos e um voucher com crédito de R$300 pro Arthur voltar outras vezes. Ele só pediu uma coisa em troca, que o Arthur não fizesse uma avaliação ruim sobre isso, para abafar o caso, e também pediu o contato dele caso fosse necessário futuramente. Então, gente, querendo ou não, o Arthur saiu bem demais nessa história, né?
Alguns meses depois, o Arthur recebeu uma ligação da agência que cuida do jurídico do restaurante. O pai do Alecrim Dourado entrou com um processo contra o restaurante por danos morais e negligência com a saúde de menores de idade. O restaurante estava chamando o Arthur para ser testemunha, para depor e contar exatamente o que aconteceu. E aí chegamos ao motivo do Arthur ter contado essa história. Ele não quer se envolver em um processo judicial. Ele falou que tem um certo medo desse pai, desse cara, porque assim, até então, essa pessoa não sabia nada dele. Mas a partir do momento que você entra com o processo, eles vão se ver de novo. Pode vazar algum dado, como nome, endereço. Mas, ao mesmo tempo, ele sente que tem o dever moral de ir lá desmascarar esse pai e esse cara. O que mais irrita o Arthur é a mentalidade de que o meu filho está com fome, então as regras não se aplicam a mim. Eu acho que o Arthur deve ir, sim, ser testemunha desse caso. Acho que ele, querendo ou não, vai entrar em um processo aí que ele pode contar com os advogados dele para poder resguardar os dados, para ele ter mais segurança. Só que eu acho que é necessário que ele vá e que ele participe disso, porque ele foi a pessoa que estava diretamente envolvida. E não é só para poder ajudar o restaurante. Eu acho que a questão não é essa, mas é porque essa pessoa, esse pai, ele precisa desse choque de realidade. De chegar e falar assim, cara, ó, você tem a sua versão que é mentirosa. Eu vou contar agora como realmente aconteceu. E aí esse cara, ele precisa tomar um rumo pra vida dele, entendeu? Bom, chegou aquela hora que eu gosto muito, que é de dar a nota. Hoje, eu não vou dar a nota pra um personagem, não. Eu vou dar a nota pra história. Eu vou dar a nota 9, com certeza, a nota máxima. Porque, gente, é tão absurdo que chega a ser cômico, né? Vocês não ficaram dando risada escutando, não? Porque vocês viram que eu tava dando risada toda hora enquanto eu tava contando. Então, assim, é aquele tipo de história que a gente escuta e a gente fica, não é possível. Se não fosse uma pessoa que viveu contando pra gente, eu não acreditaria. Então, assim, nota 9 pra essa história. E aí, gente, o que é que vocês acham, hein? O Arthur deve ir depor e ajudar a enterrar o processo desse pai sem noção? Ou ele deve deixar pra lá e seguir a vida dele? Agora me responde aqui. Até onde vai a responsabilidade dos pais sobre as atitudes dos filhos únicos no mundo? Me conta aqui, hein? Por hoje é isso, e se você tiver histórias que queira que a gente conte aqui, mande no entre0e9podcast@gmail.com. Ó, os números são números mesmo, viu? Vou repetir aqui. Entre número 0 e número 9, podcast@gmail.com, tá bom? Um beijo e até a próxima. Queremos saber a sua nota. Entre 0 e 9 é uma produção D1 Estúdio.